Fala, torcida vascaína ligada aqui no canal. O Vasco está se preparando para enfrentar o Inter pelo Campeonato Brasileiro. Aqui eu separei um compilado de notícias com novidades, informações exclusivas, a SAF do Vasco e tudo mais. Antes de tudo, peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos para você, torcedor vascaíno, que chega aí no conforto da sua residência. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Na imagem, para vocês, né, amigo torcedor, hoje o elenco Cruz Maltino foi a campo no CT Moacir Barbosa iniciar a preparação para a partida que vai acontecer nesse próximo domingo contra a equipe do Internacional dentro do Beira-Rio. Um jogo importantíssimo para o nosso Cruz Maltino, que busca ainda, né, antes dessa parada que acontecerá para a Copa do Mundo de Clubes, conquistar uma pontuação confortável o suficiente para entrar de férias, como todo o grupo entrará, e o futebol brasileiro de uma forma geral também, calmo, tranquilo na tabela de classificação, na primeira parte, né, da tabela do Campeonato Brasileiro. Então hoje entrou em campo tanto os reservas, né, da partida de ontem. Os titulares fizeram apenas um recover. O único titular que foi a campo, né, que esteve em campo ontem, foi a campo hoje no CT, foi o goleiro Léo Jardim. De resto, todos os atletas que iniciaram a partida de ontem contra o Paysandu realizaram um trabalho apenas na academia, na área molhada do CT Moacir Barbosa. O Vasco olha com muito cuidado para a partida desse próximo domingo. Infelizmente, Renato Portaluppi tem dois desfalques importantíssimos, que é o desfalque do Cauã Barros, o desfalque do Thiago Mendes e o desfalque também do Paulo Henrique. Aliás, o desfalque do Thiago Mendes e o desfalque do Rojas. O Paulo Henrique está à disposição e desfalcou o Vasco no último domingo, né? Dois jogadores que vêm se destacando muito no setor de meio campo do Vasco, inclusive ontem os autores dos gols do Vasco na partida contra o Papão, e vão fazer muita falta, né, no jogo desse próximo domingo contra o Inter, a ver o que o Renato Portaluppi vai definir como estratégia. Se ele vai voltar com aquela trinca de três volantes, com Tietê, Hugo Moura e Cauã Barros, deixando o Thiago Mendes e Rojas do lado de fora por conta do terceiro cartão amarelo. A ver, será uma semana cheia, uma semana de preparação, e sem dúvida nenhuma, se você quer saber, não perca os nossos vídeos aqui no canal, porque a gente vai sempre estar deixando você muito bem informado sobre tudo que está acontecendo. Mas enquanto o couro comeu no CT Moacir Barbosa nessa tarde, né, porque o treino foi à tarde de quinta-feira, lá em São Paulo também, o couro tá comendo. Porque hoje aconteceu, como eu trouxe para vocês na parte da tarde, no nosso Fala Gigante, uma reunião entre Marcos Lamáquia e o departamento jurídico do próprio, com o departamento jurídico do Vasco da Gama, para alinhar os últimos detalhes do MOU, que é o Memorando de Entendimento, um documento importantíssimo para finalizar, né, a venda da SAF Cruz Maltina para o investidor. E hoje os últimos detalhes estavam sendo alinhados, né? É importante lembrar para todos vocês que tivemos mais novidades tratando dessa venda hoje. Eu trouxe com todos os detalhes, tintim por tintim, no Fala Gigante, no nosso vídeo da parte da tarde, que as coisas estão muito avançadas, que a proposta, né, de Marcos Lamáquia para comprar a SAF Cruz Maltina pode chegar a 2,5 bilhões de reais, com aporte inicial de 500 milhões. Nesse montante, o investidor vai assumir a dívida do Vasco, que hoje está estimada em 1.300.000. Além disso, também será responsável pelo fluxo de caixa da SAF Cruz Maltina, vai garantir, e é algo contratual, tem que garantir as contas do Vasco em dia, tem que modernizar o CT Moacir Barbosa, tem que fazer um investimento no CT de até 150 milhões de reais, tem que fazer uma injeção anual de 20 milhões de reais no clube social do Vasco. Então está tudo muito bem amarrado. É claro que não está 100% definido. É claro que o pensamento do presidente Pedrinho quanto ao Vasco e o presidente do Marcos Lamáquia quanto ao Cruz Maltino não estão 100% alinhados. Ainda há coisa a se alinhar, tá, amigo torcedor? Não à toa essas reuniões, é claro, estão acontecendo. Inclusive as reuniões, elas não acontecem apenas com o Marcos Lamáquia. Hoje, por exemplo, tivemos a informação até do amigo Léo Lacerda, do canal Na Torcida Vascaínos, que haverá, e houve ainda, já que estamos na parte da noite dessa quinta, né, um almoço hoje foi quinta-feira a reunião entre o departamento jurídico, e vai haver, ainda não tenho essa data, a informação do Léo, é que vai haver haverá um encontro entre José Roberto Lamáquia, o pai de Marcos Lamáquia, o dono da Crefisa, com o presidente Pedrinho, para tratar dos ajustes finais da sua participação como avalista do negócio, né? José Roberto Lamáquia colocará o seu patrimônio de 25 bilhões de reais como garantia na operação, e vai acontecer uma reunião
para definir toda essa situação. Então, definitivamente, né, amigo torcedor, para quem tinha dúvidas, José Roberto Lamáquia está se posicionando de uma forma intensa no negócio. Marcos Lamáquia já estava intensamente. E a próxima pode ser a Leila Pereira. Porque a Leila também, aos pouquinhos, ela já está começando a se posicionar. E está tendo polêmica forte lá em São Paulo. Se liga só nas palavras da Leila Pereira, eu já trouxe aqui no canal, mas eu vou trazer de novo, porque é muito importante, uma entrevista recente que ela deu à Cazé TV, falando sobre o tema SAF. Se liga só. Vou te falar com toda sinceridade, isso é uma opinião da presidente Leila Pereira. Se todo mundo dá opinião, eu também tenho direito de dar minha opinião. E eu vou dar minha opinião. Tudo que for para influenciar, para fazer com que os clubes se transformem em empresas, eu estou de acordo. Perfeito. Tá? Aquele negócio, mas as associações vão pagar mais, que paguem mais. Não quer pagar mais? Se transforma em SAF, não precisa vender o clube. Se transforma em SAF e 100% das ações podem pertencer à associação. Se num futuro quiser vender uma pequena participação, o clube já se transformou em empresa. Então, eu acho que todo movimento que venha a estimular os clubes a se transformarem em SAF, eu acho produtivo, que eu acho que esse é o futuro. Leila, mas tem alguns modelos que não deram certo. Gente, tá cheio de empresas em todos os ramos. Umas dão certo, outras não. Tem bons empresários corretos em determinadas empresas e tem empresários picaretas em outras empresas. Mas o importante é que, quando o clube é empresa e se ele tem um dono, o dono responde. Hoje, Bárbara, na verdade, esses clubes associativos têm um dono. Tem. Que eles fazem o que eles querem, não respondem por absolutamente nada, deixa o problema para o próximo presidente e não acontece absolutamente nada. Então, eu sou completamente descrente desse modelo associativo. Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram, essas foram as palavras, né, da Leila Pereira. A Leila Pereira que sempre, quando pode, demonstra um carinho gigantesco pelo Vasco da Gama. A Leila Pereira que sempre, quando pode, também se manifesta de uma forma completamente contrária ao Flamengo. A Leila Pereira que tem um alinhamento perfeito com relação à atual gestão do presidente Pedrinho. E a Leila Pereira que tem um mandato como presidente do Palmeiras até o final de 2027, ou seja, até o final do ano que vem. Já deixou muito claro que quando sair do Palmeiras, ela não conseguindo, né, trabalhar ainda na gestão do Clube Paulista, que não irá acontecer. A Leila Pereira, após o mandato presidencial, ela vai sair. Ela já deixou claro que ela vai continuar trabalhando no futebol de alguma forma ou outra. Isso foi uma entrevista. A própria Leila deixou isso claro. Eu vou continuar trabalhando no futebol. E parece que, aos pouquinhos, a Leila tá... Definitivamente, cara, eu não tô falando isso por mal não, mas parece que ela tá começando a, arar a terra, preparar o caminho para chegar no Vasco da Gama. Porque esse posicionamento, claramente, é um posicionamento pró-Vasco e contra Palmeiras. E é algo até que vem revoltando, e esse é um dos assuntos principais desse vídeo, os torcedores palmeirenses. Porque esse discurso da Leila Pereira vem gerando muito questionamento no próprio Palmeiras. Todas as atitudes hoje envolvendo José Roberto Lamáquia, que é de fato algo que vai gerar muita polêmica. Estamos falando de um conselheiro do Palmeiras, José Roberto Lamáquia é conselheiro do Palmeiras, que está colocando o seu patrimônio a favor do Vasco. Então, é uma polêmica grande, eu não trato isso como um conflito de interesse, mas é uma forte polêmica. E agora estamos vendo a esposa dele se posicionando claramente a favor da SAF, enquanto hoje o Palmeiras é uma associação. E a Leila, nessa entrevista, ela não é apenas pró-SAF, ela é pró uma lei que causa prejuízo ao clube que é associação e não uma sociedade anônima do futebol. Em entrevista à Cazé TV, como eu trouxe a vocês, a Leila ela defendeu a reforma tributária, que é nada mais nada menos do que aumentar impostos para clubes associativos, tendo por objetivo estimular a criação de SAFs no futebol, que automaticamente as SAFs ficam com impostos menores, então você aumentando, né, os impostos para clubes associativos, você influencia e faz com que clubes que hoje são associativos, que é o caso do Palmeiras, que é o caso do Flamengo, queiram criar uma SAF para diminuir os impostos e diminuir os gastos. O Palmeiras ele não planeja virar SAF,
E por não planejar vir a SAF, com hoje, né, essa lei que pode vir a ser implementada, o Palmeiras ele poderá ter um prejuízo de até 50 milhões de reais em 2 anos, se essa nova legislação vier a vigor. Então, assim, é algo que vem gerando muito questionamento, porque como a Leila, que é presidente do Palmeiras, há uma lei que prejudica o Palmeiras e ela se posiciona a favor dessa lei. Sendo que hoje, nitidamente, o seu marido, que é o José Roberto Lamáquia, a sua família, que tem o seu enteado, está entrando numa SAF. Então, olha o questionamento que está acontecendo nesse momento, amigo torcedor Cruz Maltino, relacionado a Leila Pereira. Porque o Lamáquia, pelas informações do O Globo, traz garantias em relação a essa movimentação e negociação que tem avançado, tá? Vamos destrinchar todos os detalhes. Primeiro, o lado do presidente Pedrinho, que encaminha a aceitação da proposta para a venda de 90% da SAF a Marcos Lamáquia. Para viabilizar o acordo, José Roberto Lamáquia, fundador do Banco Crefisa, entrou em cena oferecendo seu patrimônio pessoal estimado em 25 bilhões como garantia da operação, atuando como avalista do filho. Ou seja, existe uma garantia do Lamáquia de 25 bilhões. Essa garantia é fundamental para que não aconteça o que aconteceu na época com a 777. Então, toda a transparência, por isso agora, próximo passo da assinatura do memorando de entendimento. Nesse momento, números no negócio. Vamos lá a mais detalhes, que é importante a gente destrinchar aqui como informação. Valor total pode chegar a 2,5 bilhões de investimento. Aporte inicial de 500 milhões de reais. Assunção de dívida cerca de 1,3 bilhão. Investimentos de até 150 milhões nos CTs. Cerca de 20 milhões por ano para o clube social. Para os esportes em geral do Vasco, precisa ser investido também. Esporte paralímpico, toda a parte ali de cuidado do clube social. Clima interno. Nesse momento, a gente sabe, até o Pedrosa trouxe essa informação, que o clima é de racha em relação a sempre Vasco. Clima interno pesado, apesar do avanço. Parte da diretoria resiste ao acordo, principalmente pela autonomia de gestão exigida e por cláusulas que impedem a retomada judicial das ações da SAF. Ponto sensível após o caso 777. Próximos passos. Pedrinho deve assinar o memorando, mas a decisão final passará pela AGE, Assembleia Geral, com votação dos sócios. O movimento também já impacta o cenário político, com grupos se articulando para as eleições de novembro. O negócio avança, mas sabemos que tem o lado a favor, o lado contra. E é importante, né, até futuramente a gente ter uma participação da diretoria, do Pedrinho, para trazer como está essa questão da negociação e aí sobre a AGE. Vai passar pela aprovação. Bom, quero saber a sua opinião, mas está a informação. Lamáquia tem uma garantia de 25 bilhões, fora os objetivos da negociação, que é importante, que é interessante no momento. Após pancada, Paulo Henrique do Vasco quer jogar contra o Internacional por último sonho da Copa. Lateral direito está pré-convocado por Ancelotti e quer entrar em campo mesmo que seja no sacrifício. Abre aspas, vou jogar essa partida de qualquer jeito. Essas foram as palavras de Paulo Henrique no vestiário de São Januário após o empate entre Vasco e Paysandu pela Copa do Brasil na quarta-feira. O lateral direito se referia ao duelo contra o Internacional no próximo sábado pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essas foram as notícias do nosso Vasco. O Paulo Henrique quer muito jogar, quer muito ser convocado. E é isso. Deixe seu comentário aqui se você acha que o Paulo Henrique vai estar na Copa. Se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e até a próxima notícia do nosso Vascão.